Aberta agora a linha internacional aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, com os Estados Unidos. Vamos falar com o correspondente Eduardo Barão, ao vivo de Nova York, sobre a rejeição do Biden. A gente falava sobre o assunto aqui ontem, a repercussão muito negativa que tivemos dessa visita à Arábia Saudita, né? O soquinho lá com o príncipe herdeiro e todas as questões que envolvem a relação dos americanos com os sauditas. Barão, bom dia para você. Olá, Pedro. Bom dia para você, para a Sônia, para a Thaís, todo mundo aí no Brasil. Barão. Olha, a popularidade do Biden está despencando aqui nos Estados Unidos. Pesquisa após pesquisa, os levantamentos mostram que a popularidade dele está em queda, não só entre os eleitores que teoricamente não votariam nele mesmo, ou seja, aqueles que apoiam o Partido Republicano, mas também, ou principalmente, entre os eleitores do seu próprio partido, aqueles que apoiam normalmente os democratas. O último levantamento, Pedro, mostrou que 7 em cada 10 americanos entendem que Biden está fazendo pouco para as ações mais urgentes do país. E aí, a gente está falando da economia. 62% acham que ele está fazendo um governo ruim, enquanto apenas 38% aprovam o mandato do atual presidente, dos Estados Unidos. Questões, em especial, ligadas à economia, como eu falei, com relação à situação da inflação no país, que é a mais alta dos últimos 41 anos. Você falava sobre essa tentativa desesperada do presidente americano, que foi até os países do Golfo, até o Oriente Médio, até a Arábia Saudita, nessa viagem bastante contestada, para tentar fazer com que esses países aumentassem a produção de petróleo, para que, com isso, os preços nas bombas aqui dos Estados Unidos caíssem. Mas, na prática, Biden não conseguiu fechar nenhum acordo, nenhuma promessa desses produtores de que os preços de fato cairiam, de que a produção aumentaria, a oferta aumentaria. Então, na prática, Biden voltou de mãos abanando de lá. Isso foi péssimo para a imagem, mais uma vez, do presidente dos Estados Unidos. Apesar do que o preço da gasolina está caindo aqui no país. São mais 30 dias seguidos de queda, ainda com valor mais alto do que estava antes dessa situação que o mundo está vivendo nesse momento. E claro que isso vai ter uma situação mais complicada ainda neste ano, quando teremos as eleições legislativas, eleições de meio de mandato. É bem possível que o partido de Joe Biden perca as eleições e aí aquela história, né? Ele vai governar, mas vai ter enormes dificuldades para aprovar suas medidas no Congresso aqui dos Estados Unidos. Pois é, nesse momento de inflação em alta, não é, Sônia? É difícil, não é, que um presidente da República consiga ser bem avaliado, já que existem alguns fatores que não estão na mão do presidente, mas caem na conta do presidente, e isso acontece em todos os países. Desemprego nos Estados Unidos está como agora, hein, Barão? Praticamente não existe, Thaís. Aqui tem uma vaga para cada... tem 2 vagas para cada desempregado. Então, a situação do emprego é completamente oposta a que a gente está vendo da economia. Então, aqui, esse pelo menos tem sido um problema a menos para o presidente americano. E na questão da guerra, Varão, não tem colado muito esse discurso, né, de OTAN, ajudar a Ucrânia, vamos resgatar aí a soberania do Ocidente. Esse discurso também não está batendo muito bem com os americanos, não, né? Não está batendo bem. Os americanos não querem ir para a guerra, né, não querem mandar soldados para lá, para a Ucrânia. Eles até topam as restrições, né, o que for possível fazer, mas é claro, Sônia, começa a pegar no bolso, né? Então você vai abastecer o carro, você esquece dessa história do embargo que foi feito, né, de você não comprar mais o petróleo russo, né, que é a origem de toda essa crise que a gente está acompanhando nesse momento. Então, naquele instante, na hora de abastecer o carro, americano esquece disso, fica bravo mesmo, e como a Thaís disse, a conta cai no colo do presidente. Barão, e a inflação nos Estados Unidos? Hein? A gente está falando que é um fenômeno mundial, a gente tem números que comprovam isso. Qual é a relação que nós temos da inflação dos produtos aí, principalmente os básicos, né? A questão do combustível, as compras que o americano faz diariamente. O americano não está acostumado com o processo inflacionário, ainda que seja muito diferente do restante do mundo. Tem uma economia forte, sólida, e agora a gente vê o mundo atravessando esse problema da inflação, que nos países, por exemplo, como o Brasil, México, outras nações que estão aí no caminho para o desenvolvimento,
nós temos já uma realidade, vamos dizer que a população está mais calejada com esse tipo de questão. Isso tem um peso importante também nesses números que você apresenta aqui para nós sobre a popularidade do presidente? Esse é o maior peso, Pedro, como eu falei, a inflação mais alta dos últimos 41 anos, né? Algo que o americano não está acostumado. Então, você vai hoje no mercado, você vê aquele pessoal que vai colocar o preço quando você está comprando, né? Então você chega no mercado, o preço é um, você sai, o preço é outro. Aquela imagem que a gente cansou de ver, né, do pessoal ali mudando a etiqueta do preço, imagina, algo que o americano acho que nunca viu na vida, né? 41 anos sem uma inflação tão alta, mas agora virou normal por aqui, né? Ontem eu fui ao mercado e estavam fazendo, eu peguei o produto, o pessoal mudou ali a etiqueta, colocou um outro produto, um outro valor, um outro preço naquele instante. Então, essa história que a gente se acostumou a ver no Brasil lá atrás, e felizmente depois não vimos com tanta frequência, né, aqui virou rotina. Então, a boa notícia é que são 35 dias seguidos que o preço da gasolina está caindo. Está chegando abaixo de 4,5 o dólar por galão, né, 4,5 dólar por galão a média nacional. Mas ainda assim, essa tragédia que a gente viu no Brasil durante muito tempo, e que os americanos não estavam acostumados por aqui. O aluguel, por exemplo, aqui em Nova York disparou, nunca foi tão caro você morar aqui em Manhattan. Então é uma situação terrível e por isso o presidente Biden está com essa popularidade tão baixa. A Europa sofre aí esses efeitos que você falou, assim, com a gasolina vocês estão sofrendo um pouquinho mais, né, na questão do combustível. Essa prateleira do supermercado tá de doer, viu, Barão? Aumentou tudo mesmo, né? E o poder de compra, né, sempre diminuindo. Agora, o que eu ia te perguntar é uma curiosidade. A Kamala Harris, durante a eleição, ela foi com tudo, né? O mundo esperava mais dela. Por que é tão quietinha assim, um pouco mais recolhida? Tem toda a razão, Sônia. Uma pergunta que eu me faço aqui todos os dias, mas não tem uma resposta clara, né? A vice-presidente americana, ela foi colocada para tratar de um tema também sensível aqui no país, que é a história da imigração, né? Das pessoas que tentam entrar aqui nos Estados Unidos. Nunca teve um movimento tão grande na fronteira sul do país, na fronteira com o México, né? Então a Kamala foi escolhida pelo presidente Biden para cuidar disso, mas na prática ainda continua muito grande esse movimento, pessoas que abandonam seus países tentando uma vida melhor aqui nos Estados Unidos e normalmente em condições muito precárias, né? Há tragédias, pessoas que morrem tentando atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos. Então a Câmara foi escolhida para agir nesta área, mas ela não está tendo sucesso e ela não está tendo o papel que muita gente imaginava lá atrás, né? De ser a primeira mulher negra a assumir a vice-presidência americana. Poderia ter um papel maior nesse sentido, mas por enquanto está bem escondida no governo do Biden e também isso é alvo de críticas por aqui. O Biden não está conseguindo agradar nem aqueles que não votaram nele, mas está conseguindo sim desagradar aqueles que o apoiaram desde o começo. Eduardo Barão, direto de Nova York, nos Estados Unidos, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer, Barão. Até a próxima. Um grande abraço para vocês, beijos e até a próxima. Valeu.